Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre a solução da equação derivada segunda de y mais 5 vezes a derivada de y mais 6y igual a zero, sabendo que y de 0 é igual a 1 e a derivada de y de 0 também é igual a 1. Perceba que nós temos aí uma equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem, uma equação homogênea, uma equação do tipo. Lembra, essa equaçãozinha, ela é uma equação diferencial do tipo a vezes a derivada segunda de y mais b vezes a derivada de primeira ordem de y mais c vezes y igual a zero, uma equação homogênea. E a solução geral dessa equação, ela depende de constantes. C1 vezes y1 mais C2 vezes Y2. Então nós temos aí uma forma de uma solução geral para esse caso. Nesse caso em particular, nós não queremos uma solução geral. Nós vamos achar a solução geral, só que ele pede uma solução particular. Ele quer a solução quando o y, o valor dessa função y. Vamos supor que essa função y é uma função do tipo y igual a f de x. Ou seja, quando x igual a zero, lembra o y de zero, quando x igual a zero, o y é 1. E na derivada de y, quando x igual a zero, a derivada de y também é 1. Então nós vamos trabalhar com essa função y, embora não tenha sido dito aí, como sendo uma função f de x. Como que nós achamos esta função? Lembra que primeiro nós transformamos associamos a esta equação diferencial uma equação do segundo grau, a vezes lambda quadrado mais b vezes lambda mais c igual a zero. Associamos a esta equação diferencial uma equação do segundo grau. Nós temos até um vídeo explicando como que isso é feito, o link está aí na descrição. E a partir do valor de delta, delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero, onde nós temos soluções diferentes para lambda, que no primeiro caso lambda 1 é diferente de lambda 2, no segundo caso em que delta é igual a zero, lambda 1 é igual a lambda 2. No terceiro caso, lambda é um número complexo do tipo alfa mais ou menos beta i. Então, dependendo da situação, nós vamos ter uma solução diferente. No primeiro caso, a solução é C1 vezes e elevado a lambda 1x mais C2 elevado a lambda 2x. Aqui, no segundo caso, C1 vezes e elevado a lambda 1x mais C2 vezes x vezes e elevado a lambda 1 ou lambda 2 são iguais a x. E aqui, uma combinação, a C1 vezes i elevado a alfa x vezes o seno de beta x mais C2 vezes e elevado a alfa x vezes o cosseno de beta x. Então são as soluções que nós temos. Vamos verificar então em qual caso, em qual desses três casos que essa equação diferencial se enquadra. Perceba que eu vou associar a essa equação diferencial essa equação de segundo grau, lambda ao quadrado, que é a primeira parcela, mais 5 lambda, que é a segunda parcela, mais 6 igual a zero. Vou calcular o discriminante, o delta, e verificar em qual caso ele se enquadra. Lembra que o delta aqui é b ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o nosso delta aqui ele é igual a b, que é o 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1 vezes alfa ao quadrado, vezes c, c é 6. Então o nosso delta ele é igual a 25
menos 24. 6 vezes 4, 24. Então, se delta igual a 1. Delta igual a 1, que é maior que zero. Lembra que nós caímos aqui no primeiro caso, lambda 1 diferente de lambda 2. Então, como que é a solução geral nesse caso aqui, ó? A solução geral nesse caso é uma solução C1 vezes I elevado a lambda 1 x, já que nós estamos trabalhando com uma função f de x, mais C2 vezes I elevado a lambda 2x. Então nós temos a forma da nossa solução geral para esse caso, em que delta é maior que 1. Como os valores de lambda podem ser calculados, então lambda é igual a... Lembra, é menos b, então menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então os valores de lambda, eles vão ser iguais a menos 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Então aí eu vou ter dois valores diferentes. O lambda 1 e o lambda 2, que vão ser iguais a... Bem, lambda 1, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Lambda 2, menos 5 menos 1, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então nós temos aí os valores de lambda 1, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. Lambda 2, menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. E a partir daqui nós temos a nossa solução geral, né? Com os valores de lambda 1 e lambda 2, nós temos a nossa solução geral para essa equação. A solução geral é uma solução do tipo C1 vezes I elevado a lambda 1x elevado a menos 2x mais C2 vezes I elevado a lambda 2x, lambda 2 é menos 3, está elevado a menos 3x. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Só que nós queremos soluções particulares. Lembra que no exercício foi dado que o y para x igual a 0 é igual a 1. Isso significa que se eu substituir o x aqui por 0, né, lembra que essa aqui é a função, né? Lembra que o y que nós temos é o C1 vezes I elevado a menos 2x mais o C2 vezes I elevado a menos 3x. Tá? Essa solução geral é o y em termos gerais, né, a constante C1 e C2. Para x igual a 0, o y é 1. Né? Então, perceba que nós temos que C1 vezes, se o x for 0, substituindo x por 0, menos 2 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. C1 vezes 1, mais C2 vezes, se o x for 0, menos 3 vezes 0 é 0, e elevado a 0 também é 1. C2 vezes 1, isso tudo é igual a 1. Ou seja, C1 mais C2 igual a 1. Então nós temos uma primeira equação aqui, né? Uma primeira equação envolvendo C1 e C2. Né? C1 mais C2 é igual a 1. O que nós precisamos agora? Nós precisamos da derivada da função, porque ele fala aqui que a derivada da função, quando x igual a 0, também é 1. Então vamos fazer a derivada desta função aqui. Quem que é o nosso y'? Nosso y' é igual a... Bem, vamos recordar algumas coisas. Lembra que a derivada, fazendo um cantinho aqui, olha, a derivada de i elevado a u, você repete o e elevado a u e deriva u, em relação, no caso aqui, em relação a x. Então a derivada, né, a derivada de y, aqui no caso, o nosso y', como são duas parcelas, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou derivar a primeira parcela, conserva a constante C1
e deriva e elevado a u. Então é o i elevado a u, que é menos 2x, vezes a derivada de u, que é a derivada de menos 2x, vezes menos 2. Mais mais C2 vezes a derivada de e elevado a menos 3x. E elevado a u, sendo u igual a menos 3x. Então, e elevado a menos 3x vezes a derivada de u, que é a derivada de menos 3x, vezes menos 3. Então, nós temos aí a nossa derivada. Com isso, a nossa derivada ela vai ser, fazendo as continhas, menos 2 vezes C1 vezes e elevado a menos 2x, menos 3 vezes C2, vezes e elevado a menos 3x. E a partir daqui nós vamos continuar a nossa conta, para achar uma segunda equação, que eu tenho que achar C1 e C2, Lembra que C1 e C2 são as constantes da solução geral, que mudam dependendo dos valores que você quer para a sua solução particular. No meu caso, minha solução particular acontece quando y é igual a 1 para x igual a 0 e a derivada de y é igual a 1 quando x igual a 0. Vamos continuar a nossa continha aqui para ver como vai ficar. Lembra que nós já temos a nossa solução geral. A solução geral é C1 vezes e elevado a menos 2x mais C2 vezes e elevado a menos 3x. O menos 2 e o menos 3 nós descobrimos através da equaçãozinha de segundo grau e dos valores de lambda. Nós estamos procurando agora os valores de C1 e C2 para as condições particulares que foram dadas, A derivada da função igual a 1 para x igual a 0 e o valor da função igual a 1 para x igual a 0 também. Nós paramos aqui na nossa derivada. Lembra que a derivada da função y, quando x igual a 0, é igual a menos 2 vezes C1 vezes e, lembra que x é igual a 0. Se o x for 0, 2 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1, vezes 1, menos 3 vezes C2, vezes, se o x for 0, menos 3 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1 também, vezes 1, E o valor da derivada da função para x igual a 0 também é igual a 1. De acordo com o dado do exercício. Ou seja, nós temos aqui uma segunda equação que diz que menos 2 C1, primeira parcela, menos 3 C2, segunda parcela, também é igual a 1. Com essas duas equações que saíram dessas condições iniciais aqui, nós podemos montar um sistema, Lembra que C1 mais C2 é igual a 1, menos 2 vezes C1 menos 3 vezes C2 também é igual a 1. Então, as condições que saíram aí das condições iniciais. Nós podemos preparar o sistema aí para tentar resolver, Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa linha por 2, 2C1 mais 2C2 é igual a 2, Multipliquei a linha 1 por 2. A linha 2 eu vou manter, menos 2C1 menos 3C2 é igual a 1. E eu vou somar as duas. Fazendo com isso que 2C1 menos 2C1 cancele. Eu vou ter 2 menos 3, 2 menos 3 menos 1C2, que é igual a 3. Ou seja, o C2 é igual a menos 3. Achei com isso o valor de C2. Como é que eu acho o valor de C1? Lembra que C1 mais C2, ou seja, menos 3, é igual a 1. Então eu estou usando a primeira linha aqui, C1 mais C2, descobri que C2 é igual a menos 3, então C1 menos 3 é igual a 1. Daqui eu tiro que C1 é igual a, passo menos 3 para lá, C1 é igual a 4. Então nós temos aí os valores de C1 e C2, que são as duas constantes da nossa solução geral, que estão associadas a esse sistema de equações aqui,
que saiu das condições que foram dadas. Então, as condições particulares do exercício é que definiram as constantes C1 e C2. Se você mudar esses valores aqui, você muda essas constantes. E daí eu tiro a minha solução particular, né? Então eu vou ter uma solução particular, que é a solução para essas condições, que é C1. Lembra que isso não é 4, né? 4 vezes I elevado a menos 2x. C2 é menos 3 vezes I elevado a menos 3x. Então essa aqui é a nossa solução para o exercício. Solução para as condições dadas do exercício. A nossa função y de x, né, que seria a solução desse exercício, é 4 vezes E elevado a menos 2x menos 3 vezes E elevado a menos 3x. Ou seja, se você pegar a derivada de primeira ordem dessa função, derivada de segunda ordem dessa função e substituir nessa equação, o resultado da combinação é 0, certo? Espero ter entendido a resolução, gostado, gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Obrigado.